que é necessário a devoção, a dedicação. Sempre que nós vamos iniciar, todos os lugares que você for iniciar algo, gere uma consciência nas pessoas, gere uma consciência nelas de responsabilidade, né? Uma devoção, algo intencional na presença de Deus. Nesses dias, esse tempo fácil, de certa forma, gera crentes rasos, crentes sem ímpeto. Então, nós temos essa responsabilidade de gerar nas pessoas. A conversão é gerada pelo Espírito Santo e tudo mais, mas mostre às pessoas um sentido de responsabilidade, um sentido de entrega, um sentido de renúncia quando você for ministrar. Traga uma consciência para as pessoas, a ponto que essas pessoas vão se dedicar a Deus. Uma discussão que nós temos tido esses dias, que eu tenho ouvido esses dias, nós às vezes falamos assim, olha, não olhe para os erros dos homens, não olhe para o erro do seu pastor. Ah, mas o pastor da igreja tal, ele fez isso, o pastor da igreja fulana fez isso. E a resposta de todo crente é a mesma. Nós temos que olhar para Jesus. Nós não podemos olhar para o erro dos homens. Aí a pessoa que você fala isso, ela vai te falar assim, então me mostra Jesus. O problema é que nós aprendemos a dar essa desculpa, mas as pessoas não estão conseguindo ver Jesus na igreja e nem em nós. Então nós usamos essa desculpa, uma desculpinha esfarrapada de falar bem assim, olha, não olhe para os erros dos homens, olhe para Jesus. Não, irmãos, as pessoas vão ter que ver Jesus na igreja e em nós. Então, gere esse sentido de responsabilidade nas pessoas, gere esse sentido de devoção, que as pessoas olhem para você e identifiquem alguma coisa de Cristo em você. Então, nesses dias, vamos ser intencionais, nós somos os habitantes dos últimos tempos. Somos a última geração, eu creio nisso. Nós somos a última geração, a geração do arrebatamento, a geração que verá um avivamento final, o último derramar do Espírito Santo. Eu creio nisso. Eu não sei como está a sua fé, mas em nome de Jesus, eu quero te levar pelo menos para esse entendimento, para essa percepção nesses últimos dias. Vamos orar então, curva a sua cabeça, vamos buscar o Senhor nesse início. Pai, em nome de Jesus, nós queremos provocar o Senhor, chamar a tua atenção. Nós queremos, Senhor, assim como aquela viúva, aquela parábola daquela viúva, Senhor, que constantemente perturbou aquele juiz iníquo. Nós queremos ser, meu Pai, de forma usados a não conformar, Senhor. Nós queremos bater nessa porta, na porta dos céus, na porta da tua presença. Nós queremos ser ousados como Esther, que mesmo correndo o risco de morrer, Senhor, ela entrou na recâmara do rei. E naquele momento, Senhor, o rei estendeu-lhe o cetro. A palavra do Senhor diz, entrai com ousadia na presença de Deus. Nós entramos com ousadia na tua presença hoje. Sabemos que o Senhor estendeu já para nós o teu cetro. A graça do Senhor está estendida sobre a igreja, sobre a noiva. Nós temos o sangue, nós temos o livre acesso à tua presença. Por isso entramos com ousadia nessa noite, como igreja, como eleitos do Senhor, pela graça, pela eleição, pela presciência do Senhor. Entramos na tua presença nessa noite e queremos uma resposta dos céus. Queremos provocar o céu, Senhor. Em nome de Jesus, abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, perdoa os nossos pecados, limpa a nossa mente, a consciência de pecado, Senhor. Limpa o nosso coração, limpa-nos, produz em nós, Espírito Santo, arrependimento genuíno. Produz, gera em nós, Senhor Jesus, uma fome, uma sede, um desejo, meu Pai, incontrolável pelo Senhor, pela Tua palavra, um desespero pela Tua palavra, Senhor. Assim como aquela sunamita saiu pelas ruas da cidade, procurando o amado da alma dela, nós queremos Te procurar nessa noite. Em nome de Jesus, nos responda, apareça, se revele nas Escrituras para nós, Jesus. Usa-nos, abra o nosso entendimento, de forma que as palavras saltem, meu Pai, nos nossos olhos
e possamos te enxergar, meu Pai, com clareza nas tuas palavras. Nós te louvamos, exaltamos e levantamos o teu nome. Meu Pai, levantamos o teu nome e exaltamos a tua palavra nessa noite. Pai, eu te dou toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Irmão, Glória a Deus. mesmo que talvez eu não esteja te ouvindo, seu microfone esteja fechado, irmão, não deixe de glorificar, dar glórias ao Senhor. É uma aula, é uma ministração, é um discipulado, mas não deixe de dar glórias ao Senhor. Aqui tá frio, né? Mas a gente ora, a gente até aquece. Louvado seja Deus. Irmãos, aula passada, né, nós falamos sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Nós estamos nessa saga estudando o panorama bíblico. Nós estamos vendo panoramicamente os livros. Por quê? Porque como é um curso fundamental, de base, nós partimos da bibliologia, né? Falamos de alguns outros pontos, falamos de festa judaica, só para a gente localizar. Algo que estava queimando muito no meu coração, eu quis derramar para os irmãos. Mas, e logo após a gente já iniciou, né? Nós iniciamos essa saga de bibliologia, o panorama bíblico, vendo a Bíblia em toda a sua amplitude. Não é um curso aprofundado em bibliologia, porque Efésios capítulo 4 fala que os dias, os tempos são maus e nós devemos remir o tempo. Então, às vezes não vai dar tempo de nós aprofundarmos em grandes temas de bibliologia, como eu disse, e algumas pessoas aqui não participaram dessas primeiras conversas. Mas é um tempo de nós apressarmos. 2 Pedro, capítulo 4, né? Fala, esperando e apressando, ansiando ali, desejando a vinda, a volta do Senhor Jesus. Então, eu não somente espero, mas eu apresso. Como que eu apresso? Ouvindo, estudando e praticando, meditando na palavra de Deus. Então, toda a Bíblia fala de Jesus. Não tem como você começar a amar mais o Senhor, a não ser através das Escrituras. Apocalipse, capítulo, eu não lembro se é 20, se é 21, 22, fala que o nome dele é Palavra de Deus. Meu nome é Palavra de Deus. Então, ele é a palavra. Não tem como nós apaixonarmos nesse homem, nesse noivo, né, no Messias. Não tem como eu me apaixonar, ficar desesperado por ele. Eu te desafio a ler Cantares de Salomão e você encontrar uma personagem lá no capítulo 3, nos outros capítulos, no capítulo 8 também fala, quase todo Cantares fala da Sunamita. Ela é desesperada, ali é um relacionamento entre a Sunamita e Salomão. Aquilo fala da igreja e de Cristo. Aquela paixão, te desafio a ler Cantares com outros olhos. Outro dia desses nós podemos iniciar um estudo sobre Cantares de Salomão. Você vai ficar apavorado quando você começa a estudar Cantares de Salomão. Não é para qualquer cabeça, como se diz, estudar Cantares, porque você vai ver coisas ali que talvez se escandaliza. Mas quando você entra num lugar da palavra, quando você atravessa a letra e começa a olhar por detrás da letra e começa a enxergar o espírito, o mundo do espírito por trás da letra, você vai se apaixonar pelas Escrituras. Mais e mais. Senhor, que não falte o vinho nesses dias na vida dos crentes, Senhor Jesus. Não pode faltar o vinho, não pode faltar o vinho no casamento. Deixa eu te falar, meu irmão, minha irmã. Nosso relacionamento com Cristo, ele é baseado no casamento. O casamento não pode faltar vinho, não pode faltar essa alegria. Você tem que abrir as Escrituras e se alegrar e rir. E ter gozo, e ter... Irmão, você tem que pegar... Meu Deus do céu, cadê minha Bíblia? Você tem que pegar isso aqui, irmão, e ficar maluco, irmão. Isso aqui você tem que amar isso aqui. Você tem que pegar e sentir gozo, e sentir gozo. Senhor, meu coração se regozija. Eu tenho paixão porque eu amo esse homem. Eu amo esse amado, o amado da minha alma. Ele é meu Senhor, ele é o meu Criador. Ele é o meu Messias, ele é o meu resgatador. Ele pagou o dote, irmão. Ele pagou a dívida da mulher. Boaz, ele foi lá e pagou a dívida de Ruth. Ele comprou Ruth. Ele comprou a dívida. Irmão, pelo amor de Deus, irmão. Eu amo
eu amo Jesus, eu vejo Jesus nas Escrituras e eu preciso estar apaixonado. A paixão, irmão, é um sentimento de desespero. Como que tem crente nesses dias, irmão, que nem consegue pegar a Bíblia, irmão, para ler. Você tem que estar desesperado por Jesus, meu irmão. Desespero. O sentimento é desespero. Os irmãos, Pedro, os apóstolos, na ascensão, quando Jesus estava sendo levantado para o céu, eles ficaram prostrados, parados, com os seus olhares fitos no céu. Eles queriam que Jesus voltasse naquele minuto. Se um anjo não viesse e falou, para onde vocês estão olhando, varões galileus? Não, vocês não sabem que este que subiu também descerá? Eles estavam aguardando ansiosamente a volta de Jesus, assim como Timóteo, não sei se é 1º ou 2 Timóteo, que fala que aqueles que amam, acho que é 2 Timóteo que fala, aqueles que amam a sua vinda, desde já a coroa da justiça está me reservada, e não só para mim, mas para todos aqueles que amam a sua vinda, amam a sua vinda. Em nome de Jesus, que seja despertado, suscitado esse espírito de amor, esse espírito de temor pela palavra nesses dias. E que você seja um canal nesses dias, que seja despertado em mim, em você, e seja despertado em quem você derrama. Você tem que transbordar esse amor nesses dias. Esse amor às Escrituras, esse amor a Jesus nesses dias. Em nome de Jesus. Eu vou mudar aqui a cena, você vai ver aí agora Roma, esse lugar aí de Roma, que nós vamos já falar o nome dele aí, o Coliseu, né? Tem aqui um rapaz aqui do meu lado aqui que chama Eliseu. Ele mora em Viseu e agora nós vamos estudar do Coliseu. É muito Iseu, irmão. É um negócio muito louco. Mas vamos lá. Presta atenção aí no slide. Vocês estão conseguindo ver bem, me ouvir bem? Tá tudo bem aí para vocês? Dá um joinha aí. Tá tudo ok, né? Então vamos lá. Panorama do livro. No livro, Clenilton, obrigado por me avisar. Eu tô gravando, mas eu tô gravando em outro aplicativo, viu? Mas brigadão, Clenilton, por me avisar aí. Muito obrigado. Vamos lá. Epístola aos Romanos. Vamos lá. A Epístola de Paulo aos Romanos foi escrita para um grupo de cristãos que se encontrava em Roma e que o coração de Paulo ansiava por visitar. Provavelmente a igreja foi iniciada com alguns convertidos que residiam em Jerusalém na ocasião da descida do Espírito Santo. Olha para você ver, a igreja começou quando eles foram inspirados e tocados pelo Espírito Santo naquele dia de Pentecostes. E que voltaram para Roma divulgando a fé em Jesus Cristo. Meu irmão, se você ainda não está divulgando o Senhor Jesus Cristo para as nações e para as pessoas que estão do seu lado, talvez você ainda não passou por um encontro no cenáculo com Jesus. O que encontro é esse? O dia que o Espírito Santo te pega, te enche por dentro, mas também você é cheio por fora. É o revestimento do Espírito. Escrita em um ano antes do término de sua terceira viagem missionária, por volta de 57 e 59 depois de Cristo, e aproximadamente 25 anos depois da ressurreição de Jesus, Paulo estava na cidade de Corinto, na época, e ainda não havia feito sua última viagem a Jerusalém. Visão panorâmica, as informações aí básicas. O grupo Epístolas Paulinas Eclesiásticas, essas cartas são direcionadas para a igreja. Irmão, te aconselho, quando eu aconselho um novo convertido, eu acho que aqui ninguém é novo convertido, mas se você não passou por essa experiência, e se você agora tem um discípulo, se você agora está evangelizando alguém, e vai dar um conselho para essa pessoa de qual livro, a pessoa vai falar, por qual livro que eu começo? Eu indico sempre que ele comece pelo livro do apóstolo João, depois que ele já siga para Atos dos Apóstolos, e ele volte nos outros evangelhos, mas que ele leia e releia as cartas paulinas. Por quê? Porque elas são direcionadas à vida cotidiana da igreja. Então, é um conselho que eu te dou, eu não sei se você está anotando, mas use essas cartas. Irmão, eu estou lendo, relendo, Filipenses, Efésios, Filipenses, Colossenses. Aí eu volto, Efésios, Filipenses, Colossenses. Eu não paro de ler essas cartas, porque essas cartas
são muito fortes para a sua vida na igreja. Como você se comportar na igreja, como você se comportar com os crentes, como você ensinar, como você discipular. Irmão, como você continua vivendo e não faz discípulo? Como você continua vivendo e não... Quantos discípulos? Irmão, você vai ter que prestar conta. Você tem que fazer discípulo. Não é uma opção do crente fazer discípulo. O discípulo não deve ser feito pelo pastor da igreja. Você deve fazer discípulos. Todo nascido de novo deve fazer discípulo. Eu ouvi uma palavra do meu pastor, ele falou assim para mim: eu preciso de uma desculpa para me ganhar alguém, para me falar de Jesus para alguém, e eu preciso de mais uma desculpa para me começar a discipular alguém. Você não tem discipulador? Você não tem um cara que discipula, que senta com você e fala da Bíblia com você? Então procure um urgente. Agora, ontem. Vai, corre e busca alguém. Por quê? E se você não está fazendo discípulo, corra hoje. E seja totalmente intencional. É isso mesmo, escancarado. Eu estava com um casal de pastores esses dias atrás, sentei com eles, comecei a conversar, e eu falei para eles assim: ô, irmãos, eu tô aqui totalmente intencionado. Não falei mal intencionado, né? Mas eu falei, estou aqui totalmente bem intencionado. Para quê? Para oferecer um discipulado para vocês, que vocês não têm discipulado nenhum. Ah, não, você não pode fazer isso. Não, posso. Mateus capítulo 28, versículo 18, 19 e 20. Está escrito que eu tenho que fazer discípulos. E outra, é de todas as nações. Então eu estou aqui em Portugal, já passo o laço em uns aqui, já vou lá. E qualquer lugar, irmão, não tem isso não. É para todo lado que você for, é ordem. Então lá, Epístolas Paulinas Eclesiásticas, para quem não sabe, Eclesiastes, eclésia, essa palavrinha eclésia aí, significa igreja, no grego. Autor Paulo, secretário Tércio, que é lá de Romanos capítulo 16, data 58 depois de Cristo, local Corinto, alvo, judeus, cristãos e gentios, versículos-chave que nós vamos ler. E você, se você tiver com a sua Bíblia aí, abra Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, nós vamos fazer a leitura. A expressão-chave desse texto, justificação pela fé. Vamos lá. Romanos. Folheia a sua Bíblia, irmão. Use essa Bíblia sua. Eu costumo dizer que uma Bíblia, irmão, uma Bíblia que não está rabiscada, anotada, uma Bíblia que não está despedaçada, aquela Bíblia que está velhinha já, toda arrebentada. Essa Bíblia, ela pertence a um coração inteiro. Agora, se a sua Bíblia tiver aquela Bíblia novinha, que não tem uma canetada nela, não tem nada, não está dobrada, não tem umas gotas de lágrima em cima dela, essa Bíblia pertence a um coração despedaçado. Pega a sua Bíblia sua, irmão, capítulo 1, verso 16. Olha, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é a potência de Deus, ou na sua versão está poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois a justiça de Deus é revelada no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá. Na sua Bíblia está pela fé ou da fé? Eu quero que alguém fale aí. Sua Bíblia está pela ou da? Pela fé, tá? A sua está pela fé, irmã? Obrigado. Isso, ela tá da A minha fé. também não está fé. Da fé, né? Pois é, Da irmão. fé. Sublinha esse da fé na sua Bíblia e coloca pela. Pela fé. Muda? Claro que Pela fé. muda. Você não vive apenas da, mas pela. Porque, olha o que eu vou dizer agora aqui, não fica chocado não. Né? Mas tem gente que fala assim, eu vivo da fé. É como se fosse uma pessoa, você é um comerciante. Né? Você vende fé e vive. Não, irmão, não é assim não. Você vive pela. É pela fé. Então não é da fé. Tem muita gente que vive da fé. Eu acho que você agora entendeu. Tem os mercenários que vivem da fé. Vende fé, né? Cobra a fé, abre igreja. Quantas pessoas você conhece que abriu uma igreja? Pelo amor de Deus, irmão.
Ninguém pode abrir igreja, não. Igreja não é uma ONG. Igreja não é uma empresa, irmão. Tem gente que pensa que igreja é empresa. Igreja é um organismo vivo. Igreja tem alma, igreja tem espírito. A igreja é viva, a igreja tem coração. A igreja tem perna, não tem parede. A igreja tem... A igreja, irmão, ela tem sangue, ela não tem CNPJ. A igreja de Jesus não vai chegar no céu e oferecer, dar lá o CNPJ dela, para Jesus bater no sistema do céu, o CNPJ. Igreja não tem CNPJ não, irmão. Igreja, ela tem sangue de Cristo. Sangue, ela tem o sangue derramado no madeiro. Essa é a igreja viva do Senhor. Igreja viva. Então, o justo viverá pela fé. Pela fé. Amém? Vamos seguir. Amém. Visão panorâmica aqui, esboço e sentença. A doutrina cristã apresenta de maneira sistemática para a igreja em Roma. Então, do capítulo 1 ao 3, ele vai tratar da encarnação, né? Porque é um choque para algumas pessoas e para a cultura naqueles dias falar da encarnação. Mas é claro que é um choque, porque Jesus, ele morreu e encarnou, né? Encarnou no mesmo corpo. Jesus não reencarnou não, viu, irmão? Por favor, viu? Ele encarnou. De Romanos 4 a 5, a apresentação, ele expõe. Ele expõe. Aí depois, no verso do capítulo 6 a 8, ele recebe a oposição. As pessoas levantam oposição. Sempre vai ter oposição. Mas Paulo, ele fala que ele sai em defesa do evangelho. De 9 a 11, ele trata da eleição. Irmão, é bom você saber disso? É bom. Eu vou passar esse slide para vocês. Se vocês me cobrar, eu passo esse slide para você. Tanto para você reestudar, como para você dar aula em cima desse esboço, desse slide. Para você ensinar a outra pessoa, você mesmo entender isso aqui. Eleição. Romanos capítulo 12, do capítulo 12 a 15, a aplicação, e 16, a saudação. Vamos lá. Olha aí, irmão. Olha para isso aqui. Olha para essa cena do Coliseu. Aqui, irmão, é onde os nossos irmãos foram mortos. Aqui foram palco de shows. Aqui as pessoas aplaudiam para ver a morte, né? Para ver os nossos irmãos sendo devorados por leões. Para ver os gladiadores matar os nossos irmãos. Irmão, você tem que prestar muita atenção nisso aqui, irmão. Você tem que... Muito sangue de muito inocente foi derramado para você estar com essa Bíblia na sua mão hoje. Para o evangelho ter chegado até você, foi muito sangue derramado. Sangue inocente de crentes de verdade, perseguidos. Meu Deus do céu, o que será de nós? O que será de nós? Será que a gente suportaria isso aqui hoje, irmãos? Eu coloco você para pensar, para refletir nessa noite. Será que você conseguiria? Será que eu conseguiria viver num palco desse hoje, sabendo que tem um leão ali para me devorar vivo? Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Que o Senhor nos leva a pensar nesses dias e nos leva a um evangelho verdadeiro, irmão, puro, singelo. O evangelho fora das cadeiras da igreja. Um evangelho fora das poltronas da sua igreja. O evangelho fora do ar-condicionado. O evangelho fora do microfone. Misericórdia, Senhor Jesus. Misericórdia, Senhor Jesus. Olha para essa cena, irmão. Meu Deus do céu, que o Senhor tenha misericórdia de nós, dessa geração. Temas teológicos, carne e espírito. Sentidos da palavra carne em Romanos. Sentidos da palavra espírito. Implicações da morada e da operação do Espírito Santo no cristão. Irmãos, eu vou fazer aqui uma rápida observação. Salvação da carne, salvação do espírito e salvação da alma. 3 tempos, 3 fases. Isso aqui entra em soterologia, mas as 3 fases que nós, como igreja, como corpo, nós passamos. Todo cristão passa
primeiramente pela salvação no Espírito. Segundo, o cristão passa pela salvação da alma. Nós estamos passando pela salvação da alma. E por último, no grande e último dia, passaremos pela glorificação do corpo, que é a salvação da carne. Nós passamos por esses 3 estágios. Então, quem já viu um texto que fala bem assim, ó. Fala bem assim, ó. E o Espírito não habita em templo sujo. Quem já ouviu, levanta a mão aí, só para me ver se você viu. E alguém de nós aqui é limpo para o Espírito Santo habitar em nós? Alguém pode levantar a mão e falar assim que você é limpo para o Espírito Santo habitar em você? Então esse texto está errado, a Bíblia errou. A Bíblia errou de falar que o Espírito não habita em templo sujo. Irmão, ele não habita mesmo. Mas a habitação do Espírito Santo de Deus não é na sua carne. Essa carne podre, que adoece, que apodrece. Não, não é aí que ele mora. Ele mora no nosso espírito. E a primeira coisa que está pronta, a primeira parte do homem que está pronta, que está totalmente pronta para reencontrar com Deus, se qualquer pessoa morrer hoje, essa pessoa aí, o espírito vai ser recolhido. Jesus disse naquele dia, em verdade vos digo, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O Espírito Santo passa a habitar no nosso espírito, no espírito do homem. O Espírito de Deus no espírito do homem. O Espírito de Deus no espírito do homem. É lá que ele mora, é lá que ele habita, a habitação do Espírito Santo dentro de nós. Lei, significado da lei, para que a lei foi dada, né? Isso aqui não é um estudo de versículo a versículo, é um panorama do livro de Romanos, porque senão a gente ficar aqui mais ou menos uns 3 anos estudando os Romanos. Depravação do homem e a ira de Deus. Romanos revela a condição depravada dos seres humanos. Olha aqui, verso 18. 1,18 aí. Porque desde o céu é revelada a ira de Deus contra toda a perversão e iniquidade dos homens, que detêm a verdade prisioneira da injustiça. Verso até o 32, mas eu não vou ler até o 32, que está aí, do 18 até o 32. Mas o que eu quero dizer? Verso 32, eu vou ler o último. O 31 e o 32, vamos ler aí. Insensatos, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Ora, os quais, conhecendo bem o decreto da sentença de Deus, que declara dignos de morte os quais tais coisas praticam, não somente os que as fazem, mas também aqueles que se deleitam ao ver aquilo que eles praticam. Eu vou só fazer também um comentário sobre essa fase aqui de Romanos, que é a revelação contra a nossa humanidade. Irmão, grava uma coisa e escreve aí. Deus, ele é contra a nossa humanidade. Deus é contra a natureza caída do homem. E agora fica aqui uma exortação e fica também um conselho para você pregar. Nós precisamos de ter consciência de como nós somos depravados, imorais. Eu estava discutindo até aqui com o irmão que está aqui agora a respeito disso. Aquele pregador, eu te aconselho a ler a biografia de David Brenner por Jonathan Edwards. Se você quiser anotar, anote aí a referência desse livro. Você encontra no YouTube também para ver em audiobook. Para aqueles que têm mais preguiça de ler. Mas ouvir também é bom, irmão. Eu ouço também. E a absorção pela leitura é maior, a absorção pela ouvir é maior que a leitura. Mas a gente tem que ler para exercitar o cérebro. Agora, presta atenção. David Brenner, a pregação... olha aqui. Esse cara aqui é bruto. Olha aqui o livro. Não sei se você consegue ver aí.
a vida de David Brainerd, e ele é relatada pelo um grande homem de Deus chamado Jonathan Edwards. Irmãos, se você ler esse livro aqui, como eu já li, irmão, você vai ver o empenho daquele homem em ensinar para os índios nos Estados Unidos, para ensinar para todas as pessoas, eu vou até colocar aqui na cena, para todas as pessoas, todas as pregações de David Brainerd era revelando, era ensinando, trazendo à luz uma consciência da condição caída do homem. Quando você chega nas igrejas hoje, o que você escuta? Como você é bonzinho. Jesus te ama muito. Você é muito legal. E você é bom. E Deus está com você. E você vai vencer. E você é uma pregação. É uma pregação antropocêntrica. Que só fala do homem. Que o homem é bom. Irmão, o homem não é bom. O homem é podre. O dia que alguém chamou Jesus de bom, ele repreendeu a pessoa. Ele falou, não me chames bom, porque bom é meu Pai. Se Jesus não permitiu que alguém chamasse ele de bom, imagina eu, irmão, um comedor de arroz e feijão aqui, irmão, pelo amor de Deus. Então, David Brainerd, estou falando de um dos pregadores, e estou falando de nós que deveríamos trazer essa consciência caída, não esconder do homem que ele é pervertido, que ele é caído, que a natureza do homem é caída. Sabe por que a gente não ora mais? Por que a gente não busca mais Bíblia? É porque nós já nós estamos num lugar alto. Nós estudamos, pegamos 10 vídeos no YouTube e nos formamos em teologia. Assistimos 60 mil pregações nas nossas igrejas. E a gente agora está pronto para ir para o céu. Não está pronto para ir para o céu não, irmão. O inferno vai requerer. E vai buscar a gente. Porque se você não tiver uma consciência da podridão, Paulo ele falou que ele tem como esterco o conhecimento dele. Todo o conhecimento de Paulo, ele falou assim, eu tenho isso tudo como perda, como esterco. Paulo ele disse que ele era o que ele falou? Que ele era dos outros, entre os 12? Ele era o pior. Entre eles, ele disse que ele era o mais pecador. Paulo não disse que ele era o melhor. Ele disse que ele era o mais pecador dentre todos. Podia ter dito que era o melhor de todos. Ele podia. Olha o lugar de Paulo, irmãos. Olha quem foi Paulo. O homem que alcançou todas as nações. O homem que pregou o evangelho, irmão, em todo o mundo. O evangelho de Paulo alcançou o mundo inteiro, irmão. Não foi só uma região, não. O evangelho de Paulo, a Bíblia fala que esse evangelho foi pregado no mundo todo. Tá ou não está escrito? Agora, esse pregador, ele disse que ele era imundo. Que o conhecimento dele não valia como um esterco. Sabe por quê, irmão? Porque nós, diante de um Deus santo, Jonathan Edwards tem uma ministração gigantesca, que virou até livro, que fala Pecadores nas mãos de um Deus irado. Te aconselho, outro livro para você ler, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Esse livro vai fazer você chorar, irmão. Senão vai fazer você morrer. E que morra mesmo. Sabe por quê, irmão? Esse livro aqui de Romanos, que nós estamos estudando, ele revela a nossa natureza. Paulo traz a consciência de quem é. Sabe por quê? Porque os romanos tinham mania que era alguma coisa. Esse cara aqui, isso aqui é um arsenal. Eu estou na casa de um cara aqui que é munido. Olha aqui, ó. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Nós acabamos de ler aqui no verso... Aqui nós lemos ele agora. Sobre a ira de Deus aqui, ó. No verso 18 da sua Bíblia, de Romanos 1. Porque desde o céu é revelada a ira de Deus contra toda a perversão e iniquidade dos homens que detêm a verdade prisioneira da injustiça. Meus irmãos,
a nossa natureza caída. Nós fomos, Colossenses fala que nós fomos transportados para o reino do seu Filho. Nós fomos transportados para o reino das trevas, para o reino do Filho, do amor dele. Mas deixa eu te falar, irmão, essa carne aqui, ó, que você tem aí, esse corpo que envolve, esse invólucro que envolve a sua alma e o seu espírito, ele milita contra o espírito dia e noite. A Gálatas, capítulo 5, fala que a carne milita contra o espírito. Então fica aqui essa observação do livro de Romanos, que é aqui, ó, Romanos revela a condição depravada dos seres humanos. Quando você for pregar, quando você for evangelizar para alguém, irmão, estou dando conselhos aqui simples, que o Senhor te use nesses dias, em nome de Jesus. Mostre para as pessoas, eu estou aqui numa nação aqui da Europa, não vou dizer o nome, que depois vai para o YouTube, mas eu estou aqui numa nação aqui da Europa, que as pessoas aqui na Europa, no geral, as pessoas acham, porque elas têm coisas, porque elas já são supridas de carros, supridas de apartamentos, supridas de imóveis, supridas dessas coisas, elas acham que elas já estão no estado bom. Mas o índice de suicídio aqui é terrível. O índice de depressão aqui é terrível. Eu estava vendo uma reportagem hoje que eu li num supermercado ali, uma revista, falando da doença do século aqui dos jovens. Como é que é o título que eles dão para a doença dos jovens? A doença dos jovens aqui, solidão, depressão. Os jovens aqui, eu já falei já, os jovens aqui em Portugal, irmão do céu, misericórdia. Os jovens estão altamente depressivos. Irmão, os jovens não conseguem se relacionar. Eles vão para suas faculdades, eles voltam. Faculdade parece que é um antro do diabo. Parece que o diabo mora dentro das faculdades. Entristece as pessoas. É uma nuvem negra. Mas cadê a luz? Onde está a lâmpada do Senhor? As lâmpadas do Senhor nesses dias. Quando você for pregar, revele o amor do Senhor. Mas antes, revela a condição do homem. Fica aqui uma palavra para você. Revele a condição que o homem se encontra. E é qualquer um. Romanos revela a ira de Deus contra a humanidade. Nós acabamos de falar. Mudaram a glória de Deus. Mudaram a verdade de Deus. Desprezaram o conhecimento de Deus. Entregou-os às imundícias. Verso 24. Esse panorama aqui, irmão, é perfeito esse slide. Te dá uma visão do texto muito forte. Entregou-os às paixões infames, no verso 26. Entregou-as a uma mentalidade reprovável. Olha para isso. Então aqui, 2.4. Doutrina da salvação. Justificação, santificação, glorificação. Olha só, anota na sua Bíblia aí. Justificação, cruz. Justificação, cruz. Santificação, caminhada. Glorificação, coloca aí, arrebatamento ou ressurreição. Porque vai depender de qual época vai acontecer. Aos que já morreram, eles vão ser glorificados na ressurreição dos mortos. Aos que estiverem vivos e forem arrebatados, serão glorificados num abrir e fechar de olhos. Porque quando o arrebatado estiver subindo, o seu corpo será glorificado. Então, olha o tempo da salvação aí, irmão. Doutrina da salvação. Na cruz nós somos justificados, na caminhada nós somos santificados, e no arrebatamento ou na ressurreição nós somos glorificados. 3 tempos da salvação. 89% dos crentes não faz a mínima ideia do que é isso. A mínima ideia. Isso aqui é um tema base,
é uma instrução básica que todo cristão deve saber, ter na ponta da língua para poder ensinar e para você poder aplicar. Quando você estiver orando, você vai saber, Senhor, eu fui justificado na cruz. O que aconteceu na cruz? Eu de injusto me tornei justo. Primeiro ponto. A cruz me tira do mundo. A cruz me tira do mundo. A caminhada tira o mundo de mim. Que isso, irmão? Ah, não, ninguém vai falar nada, não, Eliseu? Ninguém dá glória? O povo tá lá, irmão. O povo não fala nada, irmão. O povo não dá um glória. Ó, Jesus tá te vendo, irmão. Não é eu, não. Jesus tá te vendo. Eu fiquei sabendo na Bíblia que eu leio que quem não deu glória, não vou contar o resto. Quem não dá glória é comida de bicho, irmão. Você não leu, não, o texto? Ô, irmã Michele, você é da glória, irmão. Como é que você não tá dando... Você tá dando glória aí, né, irmão? Você não fica sem dar glória, não, né? A irmã Michele, ela não fica sem dar glória de jeito nenhum. Tava desligado o áudio. Mas eu sei que a senhora é da glória. A senhora é do glória mesmo. Irmãos, eu brinco um pouquinho, mas é verdade. Vamos lá. Olha, a justificação é na cruz do Calvário. Tira o mundo, tira você do mundo, né? Tira do juízo. Irmão, quem foi justificado não passará pelo juízo de Deus. Então, a cruz te justifica. Então, justificados, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e vivem segundo o seu propósito. Eu vou te dar uma coisa aqui violenta, eu vou ter que voltar para cá. Presta atenção. Olha só. Abre esse texto para mim, Eliseu. Esse texto que eu acabei de citar agora. Justificados, pois, pela fé. Romanos o quê? E vivem segundo o seu propósito? Qual que é? É Romanos 5:1, né? Olha só. Abre lá sua Bíblia em Romanos capítulo 5, verso 1. E marque esse texto, anote essas referências. Olha só. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aí o texto aqui vem dizer, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado, não é gotejado, é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pois quando ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Agora, aquele que vive segundo o seu propósito, qual que é esse? Peraí que eu vou achar outro texto aqui, irmão. É Romanos também. Pois, e que vivem segundo o seu propósito. É porque todo mundo cita esse texto, mas não cita essa segunda parte, a parte B do versículo. Me fugiu que agora o texto. 8:28, irmãos. Capítulo 8, verso 28. Anota essa referência para você ter ela aí. Olha só. 8:28. E sabemos que todas as coisas trabalham. Ainda não é esse texto, mas pronto, esse também serve. E sabemos que todas as coisas trabalham conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados conforme o seu decreto. Não é esse ainda, Eliseu. E que vivem segundo... Deixa eu achar aqui rapidinho, irmão. Ué, é esse mesmo? Não, mas só se minha versão estiver errada, né? Ou, quer dizer, não é errada. E aos que predestinou, esse também? Não, não é esse não.
Ok, depois eu acho esse texto. E que vivem segundo o seu propósito. Mas ok, eu sei que é Romanos. Me fugiu que agora o texto, irmão. Tá bom. Vamos seguir. Mas olha aqui o que eu queria dizer. Abre lá no Evangelho de João, capítulo 3. Vamos ler lá. Eu vou ler nessa versão aqui para acompanhar a de vocês, que é mais comum. Esse texto aqui. João, capítulo 3. Olha só isso. Eu acho que eu já falei isso aqui para a turma, mas eu vou falar de novo, porque tem a ver com o que nós acabamos de estar estudando aqui. Justificação, santificação, glorificação. Olha só isso. Verso 3. Jesus está conversando com Nicodemos, esse texto é muito conhecido. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Esse texto aqui, irmão, ele está falando para você e para mim. Se você não nascer de novo, o novo nascimento acontece na cruz, na justificação. Aqui está dizendo que se você nascer de novo, você pode ver o reino. Então agora você foi justificado. Nenhuma condenação resta para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse texto. Nenhuma condenação resta para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, nenhuma condenação resta. Por quê? Porque você foi justificado pela cruz. É o 8.1. Mas, peraí que nós vamos terminar esse João 3 aqui. Depois nós vamos lá no 8.1. Então aqui, ver o reino. Se as igrejas de Jesus nem pregam reino, então talvez fica difícil entender. Mas Jesus está falando com Nicodemos a respeito do reino. Verso 4. Perguntou-lhe Nicodemos como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo. Ele está dando ênfase na palavra dele. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Sublinha a sua Bíblia. Lá em cima você leu ver e agora ele está dizendo entrar. Sublinha ver e sublinha entrar. Quando você sublinhou ver, você puxa uma seta para o lado e coloca assim, ó. Justificação / salvação. Você vai entender isso aqui, você vai ficar mestre nisso aqui, você vai ensinar isso aqui e viver isso aqui. Ó, nasceu de novo, justificou, você é salvo. Por quê? Porque você não vai passar pelo juízo do fogo eterno. Porque você foi justificado pela cruz. Mas Jesus segue o texto dizendo o seguinte: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Quando você sublinhou entrar, você coloca assim, ó, reino milenar. Coloca aí na sua Bíblia. Reino milenar. Reino milenar. Rapaz do céu. O negócio aqui deu uma esquentada. Reino milenar. Olha só. Agora, peraí. Pastor, você está querendo dizer para mim agora Posso fazer uma pergunta? Thaís, segura aí. Quando tiver 10 minutinhos, você me faz as perguntas, pode ser? Pode. Então, ok, obrigado. Olha só. Você é salvo e você tem direito de ver. Você é justificado, não passará pelo tribunal. Mas Jesus está dizendo que para entrar no reino, para entrar do lado de dentro, você precisa nascer da água e do Espírito. Eu disse que a santificação, e você anotou, a santificação é a caminhada, sim ou não? A santificação é a caminhada. Quando Jesus, ele não precisou nascer de novo, porque Jesus era santo, então ele não precisou se arrepender. Jesus, ele foi para o batismo. Então Jesus nasceu da água. E eu disse que o que santifica, Jesus não precisava, mas ele foi o exemplo. Ele nasceu da água e para onde o Espírito conduziu ele? Vamos ler aqui, que você não tá acreditando em mim. Olha, verso 6. Verso 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Olha o verso 8.
o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é. Se eu fosse você, eu sublinhava. Assim é. Assim é. Assim é o quê? Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então, peraí, pastor. Eu passei pela cruz, ok, você foi justificado, mas você ainda não foi santificado. E o que santifica? Você não anotou aí que o caminho santifica? Jesus, ele foi levado pelo Espírito para onde? Eu te pergunto. Para o deserto. A caminhada gera em nós a santificação. Não é para você ficar olhando para a cruz, é para você ser levado pelo Espírito depois da cruz. Tem crente que parou na cruz. Nós não podemos parar na cruz. Nós andamos a partir da cruz. Ninguém pode pular a cruz, mas nós começamos, o ponto de partida do cristão é a partir da cruz. E após a cruz, existe a santificação. E a santificação é gerada pela obediência à voz do Espírito. Tem alguém entendendo isso aqui, irmãos? Irmão, se você não se submeter ao vento que sopra onde quer, e esse vento que te leva para o deserto, que nós lemos em Romanos aqui, e a esperança, e a tribulação, e a perseverança, irmão, se você não perseverar, Jesus perseverou, por quê? Porque no deserto você é provado. No deserto você é tentado. O próprio diabo te tenta. Não adianta fazer campanha de 7 dias para o diabo sair de perto de você, que ele não vai embora. Viu? Você que acha aí que você fizer a campanha das 7 sexta-feira santa, ungida, e das 7 voltas na igreja, e cantar, e tocar chofar, e sentar no tapetinho da... Irmão, não vai adiantar nada. Porque se Jesus, sendo santo, o diabo foi lá tentar ele, imagina você, irmão, e eu. Pelo amor de Deus. Não, eu vou fazer um jejum aqui, eu vou começar a orar pro diabo sair de perto de mim. Mano, aí quando você ora, é aí que ele vem. Não, pastor, mas você está pregando umas heresias hoje, tá difícil de escutar, hein? Irmão, pelo amor de Deus, irmão, vai ler a Bíblia. Quem apareceu para Jesus foi o diabo. E quem era? Era Jesus, irmão. O capeta foi lá. Ele foi lá tentar Jesus. E Jesus, ele não fez a campanha das 7 sexta-feira ungida. Irmão, Jesus chamou ele na palavra e falou assim, meu amigo, respeita a doutrina, meu irmão. Aqui, ó. Respeita o texto. Respeita a palavra. Por quê? Ele falava assim, ó, não está escrito? Jesus falou, está escrito sim. No fim ele falou, está dito. Mas isso fica para outra aula, né, Eliseu? O está dito, o dito está. O dito está. Ele falou, escrito está, escrito está. Na terceira vez Jesus falou, dito está. Sabe por quê? Porque Jesus não apenas estava citando as escrituras. Era o autor das escrituras que estava dizendo. Ali não era recitando um versículo, era um texto vivo falando com o diabo ali. O que repreende o diabo é a obediência à palavra. É a sujeição, é você estar debaixo do texto. É viver, se tornar o texto. Você já viu do informante a testemunha? Nós falamos na aula passada. Se você for informante ainda, você nem converteu, irmão. Você precisa ser testemunha. Testemunha não fala daquilo que ouviu. Testemunha fala daquilo que vive. Fala daquilo que presencia. Fala daquilo que incorporou. A Bíblia fala que nós fomos... a todos quantos creram, foi-lhe dados o poder ou o direito de se tornarem, de serem feitos filhos de Deus. Você quando acredita e crê em Jesus, você não é filho instantaneamente.
Quem te ensinou que você é filho? O texto não fala que você é filho. O texto fala que nós estamos nos tornando filhos. Ficou mais difícil agora, né? E agora, tá vendo aí, ó. Essas coisas. Não, eu já sou filho. Esse evangelho coach barato que te venderam, não é esse, irmão. A Bíblia fala, se tornar. Quer que eu te dou o texto? Como é que é? Você quer que eu te dou o texto? Se tornar, não é, você não passa a ser. Irmão, Jesus, ele trabalhou para se tornar, ele falou, este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Tem alguém aí, irmão? Se você não sujeitar ao Espírito Santo te conduzindo para viver essa experiência aqui, ó. Essa experiência aqui é a experiência aqui, ó. Aqui, ó. Essa experiência, perseverança, experiência, esperança, aqui, ó. Se você não viver isso aqui, ó, justificação, santificação. Você quer que eu te falo? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém... Esse texto aqui que nós acabamos de ler em João, ele está dizendo que nem todo mundo vai ver Deus, meu amigo. Ô Michele, pastora Michele aí, de Trindade. Oi! Você já viu? Você foi lá, olhou para a cruz, achou bonitinho, chorou, e aí você não caminhou. E aí Jesus vem na sua glória e já pensou você não poder olhar? E você não quer dizer não é olhar, você não poder ver. Ver. O texto aqui está dizendo, ninguém vai ver ele se não for santificado. Você não vai poder sentar na mesa. Você já pensou, Josimar Ferreira, você caminhar 30 anos, 40 anos, 50 anos na presença de Deus, crente, evangélico, aqueles evangélicos sedentários, aquele evangélico, aquele miserável que vai na igreja todo domingo, que ora 5 minutos por semana. Imagina esse cara quando Jesus vier. E Jesus, ele não vai ter acesso. Não sou eu. É a Bíblia. Fica com raiva de mim, irmão. Fica, mas vai para a palavra. Fica com raiva, irmão. Uma raiva santa, claro. Fica com raiva de mim, irmão. Fica com raiva. Prova para mim que eu estou contrário. Que eu estou errado. Prova para mim que esse evangelho fácil que pregaram nas igrejas, esse evangelho barato que pregaram nas igrejas, o fundo dessa imagem aqui no slide é o Coliseu, irmão. Santificação, Jesus foi provado no deserto, tentado 3 vezes pelo diabo. E aquele que perseverar até o fim, Deus vai dar um novo corpo, a qual nós estamos ansiosos por receber. Nós estamos agora andando nus, e nós aguardamos a nossa nova morada, a morada celestial que ele está dizendo, é o corpo, é o novo corpo de glória. Jesus disse assim, ó, eu vou e vou vos preparar moradas. Moradas no plural. Você não vai morar com Jesus numa casinha não, irmão. Não é casinha, ele está falando do corpo de glória. Aí, desculpa, irmão. Peraí, deixa eu continuar aqui. Era para ser... Desculpa, irmão. 3 tempos da salvação. Ô, irmã... Cadê a Thaís? Tá aí ainda? Ô, Thaís, se você estiver aí ainda, me lembra quando estiver faltando 10 minutos. Viu? Eu acho que já está quase. Vamos lá. Justificação, libertos da condenação do pecado. A justificação liberta nós da condenação. Santificação, libertos do poder do pecado. Essa caminhada, ó, passado, presente, futuro. Você tá vendo esse slide? Observa bem o slide aí. Justificação, passado. Por quê? Porque nós somos justificados na cruz, passado. Santificação, libertos do poder do pecado. Romanos capítulo 6, verso 11 e 12. Onde acontece a santificação? Hoje, no presente momento. Na caminhada.
sendo conduzidos pelo Espírito Santo, esse vento aqui, esse ruar aqui, o Espírito Santo conduzindo o homem à santificação. O deserto, ele se encarrega. Essa frase tem numa aula minha antiga. O deserto se encarrega, agora eu não vou lembrar mais, mas o deserto se encarrega de nos purificar. O deserto, a areia, a dor do sol, o vento, as tempestades de areia no deserto, aquela caminhada num sol escaldante, ela se encarrega de deixar para trás todas as nossas impurezas. Então, eu tenho até medo disso, irmão, porque o Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele nos conduz a um deserto. O Espírito Santo nos conduz verdadeiramente a um deserto. A glorificação, libertos da presença do pecado. Romanos 8. Essa glorificação é no futuro, quando nós receberemos um novo corpo. Um corpo de glória. A doutrina da salvação, aqui, porque dele, início, autor, por meio dele, agente, ele é o agente, para ele é o alvo. Ele é o autor, ele é o que faz e ele é o que vai receber. Você não entendeu? Mas eu vou te explicar de novo. Ele deu a oferta, ele foi aquele que foi o próprio sacrifício. Olha para você ver, ele deu a oferta, ele mesmo foi o sacrifício e ele mesmo recebeu o sacrifício. Tem alguém entendendo isso aqui? Agora, falando de nós, porque dele, início, o autor, por meio dele, o agente, o meio, é por meio de Cristo que estamos sendo todos os dias santificados, por meio. E qual que é o alvo? Qual que é o destino? Alcançar a eternidade com ele na glória. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Você está vendo aí no esboço aí. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Olha aí algumas fotos de Roma, né? Até bonito ver, né? A graça salvadora de Deus reinou em meio ao pecado, 5:21, né? Nós lemos. Mas isso não implica a permanência do crente salvo e justificado do pecado, a fim de que a graça se manifeste ainda mais, né? A graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça, ela está derramada de maneira tal, a Bíblia fala aqui que Deus derramou. Então, onde teve muito pecado, tem muita graça. Não tem limite, a graça de Deus não tem limite. Faz-se necessário aplicar a discussão teológica da epístola numa atitude prática em face da vida cristã, sem dúvida. Esse era o propósito de Paulo. Vejamos como é interessante a dobradiça do livro no capítulo 12, ligando a doutrina, capítulo 1, verso 11, com prática. Nós vamos ver aqui agora, aplicações práticas da epístola. Justificação, santificação, glorificação, né? Romanos 12. Irmão, isso aqui são armas para vocês. Romanos 12. O que é Romanos 12, irmão? É o texto mais lindo do Novo Testamento, irmão. A apresentação, apresenteis o vosso corpo por sacrifício. Não conformação, não vos conformeis, que é a santificação. Olha para isso. Justificação, apresenta o seu corpo na cruz. Santificação, não se conforma com este século, começa a seguir o Espírito Santo. Glorificação passada e futura, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque naquele dia, no último dia, irmão, todos os segredos, tudo que nos era oculto, tudo que nós não entendíamos sobre a eternidade, todas as coisas naquele dia nos serão reveladas. Todas as coisas naquele último dia nos serão reveladas. Todos os mistérios escondidos de Deus, aqueles textos difíceis da Bíblia que nós não entendemos, todos eles vão ser revelados. Olha que lindo, irmão. Meu Deus do céu. Para cada capítulo seguinte, Paulo apresenta a necessidade de cumprir a ordem bíblica. Olha como é bem sistematizado e organizado o livro de Romanos. Os dons e o amor. Cada crente cumprindo seu papel no corpo. Se você ler o Romanos capítulo 12, você vai ver que Paulo está falando de dons ministeriais ali, de funções na igreja. Você vai ver isso.
Romanos 13, autoridade, submissão às autoridades constituídas. Porque não adianta você receber dom, ser justificado, andar na santificação e não ser submisso às autoridades constituídas por Deus. Verso 14, capítulo 14, liberdade cristã. Saudável relacionamento entre fortes e fracos na fé. Romanos capítulo 15, abnegação, desprendimento do que não traz edificação. Olha essa organização, eu vou passar para você hoje esse slide. Glória a Deus. Olha aqui, isso aqui é uma forma sistemática de estudar a Bíblia, viu? Começa a enxergar a Bíblia como ela foi escrita, porque principalmente Paulo, os textos de Paulo, todos os textos da Bíblia estão organizados. Então, Romanos capítulo 12, dons e amor. Romanos capítulo 13, autoridades. Romanos capítulo 14, liberdade cristã. Romanos capítulo 15, abnegação, desprendimento do que não traz edificação. Então, enxergue, veja o texto de forma organizada, sistematizada. Isso vai melhorar muito essa aula de bibliologia. O foco, a direção dessa aula de bibliologia é para vocês, é para nós olharmos para a Bíblia de uma forma panorâmica e organizada. Quando você for ler, estudar, retirar do texto, extrair do texto um esboço. Lá na MCM agora, na base, eu vou dar aula de homilética. Eu vou ensinar a se comportar e vou ensinar também arrancar do texto uma aplicação para a hora, uma aplicação pessoal, uma aplicação para hoje, né? Então, essas aulas de biologia faz e está fazendo isso com você agora, nesse momento. Em nome de Jesus. Então, resumo final aqui, conclusão. Capítulo 16 é o epílogo da epístola, que pode ser sintetizado da seguinte maneira. 16, recomendação, saudação, admoestações e doxologia. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Deixa eu voltar aqui para a cena 2. Bendito seja Deus. Amém. Vou responder aqui rapidamente a Thaís. Thaís Cristina. E se você tiver também uma pergunta, já se prepara aí. Se eu conseguir responder, né? A Thaís tem umas perguntas difíceis. Vamos lá, Thaís. Eu faço pergunta difícil, irmão. Faz. Eu te conheço, irmão. Imagina. Não, mas hoje não é pergunta, não. É porque na hora que a gente estava lendo a respeito de Jesus falando com Nicodemos acerca do reino de Deus, o pastor falou a respeito de quem entrar no reino, né? Vai entrar no reino milenar. Vou ler o versículo, João 3:3. Respondeu-lhe Jesus e lhe disse: verdadeiramente te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí eu não entendi a diferença entre ver e entrar. Sim. O irmão poderia falar, por favor? Ah, você não entendeu a diferença de ver e entrar? Eu anotei aqui na minha Bíblia que entrar vai ser parte lá do reino milenar, quando a gente entrar no reino milenar. Ok. Mas e a questão de ver o reino de Deus? Ok. Ok. Eu posso te dar esse exemplo usando a própria Bíblia, como é claro, né? É bom usar a Bíblia, né, para responder a Bíblia. Você lembra a parábola das virgens? Esse é um exemplo que algumas entraram e outras ficaram de fora. Então, umas viram e outras entraram. Vou dar outro exemplo. Moisés, né, nessa tipologia, que é a maior tipologia, eu vou só mutar você, tá aí, só por causa do barulho aí. Quem tiver, tô mutando, pode deixar que eu mutei já. Olha só. A tipologia maior ali, que é do Egito até a Canaã, né, todo tipo, eles são tirados do Egito, passaram pela água do batismo ali no Mar Vermelho, passaram pelo deserto, que é a santificação do corpo, e eles caminharam até o Jordão, e depois eles entraram na Canaã. Só que Moisés, a Bíblia fala assim, ó, e foi dado a Moisés ver a Canaã. Ele viu a nova terra, mas não entrou. Estou dando outro exemplo. Estou dando um exemplo, qual outro exemplo que eu poderia dar dentro da Bíblia? Já esses dois já dizia. Agora,
resumidamente, nos dias do milênio, quem foi só salvo, ou seja, quem só nasceu de novo, não vai para o lago de fogo, não vai ser lançado, porque o sangue de Jesus o justificou, mas, porém, não entrará no reino de qual forma? O reino vai ser dividido entre o reino é quem reina e quem será reinado. As pessoas que são reinadas, elas podem ver, mas não têm acesso dentro das portas, vamos dizer assim, do castelo. Então, há pessoas que assistem de longe. Olha o que João Batista fala. O prazer do amigo é assistir o noivo. Você já leu esse texto? Assistir o noivo e a noiva. E outro texto vai dizer que alguém entrou na festa sem as vestes adequadas. Esse que entrou na festa sem as vestes adequadas foi lançado do lado de fora. Então existe quem está dentro do reino, que é quem foi levado pelo Espírito Santo, passou pela justificação, pela justificação e a santificação. E existem as pessoas que só passaram pela justificação, vão ser salvas, mas não terão acesso ao reino. Vão ser salvas, mas não reinarão. O reino é ao que vencer, ao que perseverar, ao que ganhar, ao que granjear os dons, ao que lutou, ao que usou de violência para com o reino dos céus. Amém? Alguém tem mais uma pergunta? Ninguém? Michele. Obrigada. Vou colocar um só também. Diga. Quando o senhor estava falando a respeito de pessoas que têm pouco tempo de oração, que dedicam pouco tempo na oração. A minha filha está aqui comigo hoje e ela se lembrou de um versículo. Fala aí. Está em Apocalipse 19:7, que fala sobre as bodas do Cordeiro, e aí ele faz uma expressão sobre a noiva que ela se preparou, ela se ataviou para isso. Glória a Deus. É verdade. E esse texto, junto com o Êxodo 19, que é uma conexão, se você quiser anotar isso, Êxodo 19 e Apocalipse 19 tem algo aí violento. Não vou contar o mistério, mas te desafio a ir lá ver. Lá você vai ver tudo essa tipologia revelada lá em Êxodo 19. E esse texto que você falou, a si mesma, e lá em Êxodo 19 também está aqueles que se lavaram, né? Fala de um trabalho que cabe a mim, né? Eu me sujeito a vós e eu decido caminhar pelo deserto. Eu decido orar. Eu decido jejuar. Eu decido ter comunhão com a palavra. Não é Deus. Essa é minha responsabilidade. Então, muito boa a sua observação que fala que ela a si mesma se ataviou. Então, esse atavio faz parte das nossas disciplinas espirituais, da nossa prática devocional, dedicação, devoção ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Alguém mais? Tem algum comentário? Eu quero fazer uma pergunta aqui, pastor. Eu queria que você me explicasse melhor, porque eu não entendi muito bem aqui. É o versículo 3, do capítulo 3 de João, que diz assim, né? Ok. Capítulo 3, verso 3. A resposta de declarou: diga a verdade, ninguém pode ver o reino, não é esse aqui não. Cadê? Acho que o 4. Perguntou Nicodemo: como alguém pode nascer sendo velho? Também não é esse? Respondeu: diga a verdade, ninguém. É esse aqui. Respondeu Jesus: ninguém pode entrar no reino dos céus. Não é esse. É do vento. Cadê o versículo então? O vento. Do vento? O vento sopra onde quer. Aonde quer, você escuta, mas não pode dizer de onde vem. É o verso 8. Verso 8. Vai.
Isso, é isso mesmo. Eu queria que você me explicasse melhor. Ok, recapitulando. Jesus, quando sai das águas do batismo, a Bíblia fala que ele é conduzido pelo Espírito. O Espírito, essa palavra para Espírito na Bíblia, é a mesma palavra para vento. Então pega esse mistério aí que isso é forte, hein? A mesma palavra usada para Espírito também é usada para vento, que é ruach. Então, quando o texto está falando aqui, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, a pessoa que nasce do espírito de obediência, que é o Espírito de Cristo, o Espírito que é submisso à vontade do Pai, esse homem, essa mulher que nasceu do Espírito, ele ouve a voz do Espírito. E o Espírito conduz essa pessoa para uma estrada de santificação, que é o caminho do deserto. Tem então uma música que a gente estava cantando aqui hoje, aqui em hebraico, aqui, Caminho no Deserto em hebraico. É linda essa canção, não sei se você tem, ela é Poretz Derek, em hebraico. É Criador de caminhos. O Senhor, ele é Criador de caminhos. Então, esse texto do nascidos da água é o batismo nas águas. E o nascido do Espírito é aquele que se submete à vontade do Espírito. Então, caberia até você anotar isso. Nascidos de novo, novo nascimento, cruz, né? Batismo e caminhada, que é nascidos da cruz, da água e do Espírito. Essas três coisas. Nascidos da cruz, justificados. Nascidos da água, ao início da santificação. E os nascidos do Espírito, aqueles que serão levados para a caminhada até a glorificação do corpo. A função do Espírito Santo é nos levar do batismo para a glorificação do corpo. Meu Deus, olha que lindo isso, irmãos. Vou falar de novo para ser didático. A função do Espírito Santo é nos conduzir do batismo para a glória eterna com Cristo Jesus. No percurso, o que tem no percurso? Deserto. Mas no deserto, você é curado. Você experimenta do maná. Você é sustentado por Deus nas provações. As provações produzem em nós uma esperança. As provações produzem em nós uma esperança viva. E nesse percurso, ele distribui dons para os seus. Ele capacita você com o dom de pregar, com o dom de ministrar, com o dom de discernimento da palavra. Te capacita com o dom de cura. Ele vai te ataviando com o fruto do Espírito, com a mansidão, com o domínio próprio. Ele te capacita com amor. Ele te capacita, irmão, com todos os frutos do Espírito. Esses são os atavios da noiva. Meu Deus, irmão! Ô Eliseu, não dá não. Esses crentes lá devem ser tudo presbiteriano. Você tá louco. Eu fico aqui, irmão, que eu fico que fique, irmão, ó. Amém? Amém. Alguém quer falar alguma coisa? Algum comentário? Quer dar um glória? Dá glória, irmão. Abre o microfone aí. Nós vamos orar junto agora. Glória! Aí, irmã. Pelo menos tem uma pentecostal aqui no grupo. Tem. Uma pentecostal, o resto é tudo batista. Amém. Irmão, louvado seja Deus pela sua vida. Muito obrigado. Ó, peço que vocês continuem orando pela minha vida. E eu estou orando por vocês. Assim como Paulo escreveu aos Efésios, escreveu aos Colossenses, ele disse, olha, eu dobro meus joelhos e rogo ao Senhor. Irmão, eu vou ler aqui para encerrar. Eu vou até ler esse texto, porque eu estou vivendo esse texto nesses dias, e eu vou citar aqui para encerrar isso. E nós já oramos e terminamos aqui. Ô Senhor Jesus, o Senhor é tão bom, Pai.
Olha só isso aqui, ó. Capítulo 1, verso 9 de Colossenses. Eu vou dizer aqui eu vou fazer desse texto uma oração. Irmão Walter. Uma oração. Presta atenção. Por esta causa, também nós, desde o dia que ouvimos falar acerca disso, não cessamos de orar por vós, desejando que Deus vos encha do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual, para caminhardes dignamente como é próprio do nosso Senhor, dando frutos em toda boa obra e progredindo pelo conhecimento de Deus, fortalecendo-vos plenamente com todo o poder da sua glória, até chegardes a uma estável paciência e longanimidade, com todo regozijo. Damos graças ao Pai, que vos tornou eficientes para tornardes parte do grupo dos santos herdeiros da luz. Amém? Glória a Deus. Essa é a minha Amém. oração. Eu orei a palavra de Deus hoje. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas eu orei com vocês a palavra de Deus. Assim ora a palavra de Deus. Se você não acabou a oração, você orou 10 minutos, acabou a oração, pega o texto e comece a orar o texto. Use o texto como uma oração. Eu acabei de orar por vocês e eu rogo por vocês nesse aspecto e todos os outros que eu também coloco nas minhas intercessões. Peço a vocês também intercessão. Eu preciso que pessoas, que irmãos orem por mim, para que, assim como Paulo também diz, para que quando eu for abrir a minha boca, o Senhor possa me usar com eficácia, com eficiência. E do mesmo modo, eu oro por cada um de vocês. Amém? Amém. Amo Amém. vocês. Alguém quer falar Amém. alguma coisa? Amo muito vocês. Amém. Viu? Amém. Deus abençoe. Se Deus permitir, quinta-feira que vem, estamos aqui de novo. Vou colocar essa aula no YouTube, né, para aqueles irmãos que não conseguiram vir hoje e que o Senhor nos ajude e nos fortaleça até que Ele venha. Amém? Gente, Amém. muito obrigado. Está encerrada a Amém. nossa live. Boa noite, sono, em nome de Amém. Jesus para cada um de nós. Está encerrado. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.